Olá, meu nome é Larissa Victoria, eu sou participante do projeto de Iniciação Científica Júnior do Laboratório de Química e Modelagem Computacional da Unifab. Esse é um projeto financiado pelo CNPq e eu estou aqui hoje para apresentar meu projeto de pesquisa que é intitulado Aplicação da Bioquímica Informática na análise de interações moleculares entre o ligante 0Y5 e alvos relacionados à resistência antibacteriana. Você sabia que a principal causa da resistência antibacteriana são organismos chamados de superbactérias? Um artigo da OMS relatou que até 2050 poderão haver 39 milhões de mortes responsabilizadas por esses organismos. Mas afinal, o que são superbactérias? As superbactérias são organismos que têm se tornado resistentes aos antibióticos que nós utilizamos hoje, como a penicilina, amoxicilina e vancomicina. Ou seja, todos os tratamentos que utilizam esses antibióticos estão perdendo a sua eficácia, o que configura um grave problema na saúde pública global. Mas, como esse processo tem acontecido? Isso porque as bactérias possuem uma capacidade extraordinária de reprodução. Em pouco tempo, podem gerar milhões de novos indivíduos. Elas também conseguem trocar informações genéticas entre si por meio de um processo chamado conjugação bacteriana, em que elas transferem plasmídios que carregam genes relacionados à resistência bacteriana. Mas como esse problema da resistência antibacteriana surgiu? O principal motivo é o uso indiscriminado e inadequado dos antibióticos. Quando esses medicamentos são utilizados sem necessidade ou de forma incorreta, eles atuam como agentes seletores, eliminando as bactérias mais sensíveis e permitindo que as mais resistentes sobrevivam. Diante desse cenário de calamidade, a ciência busca constantemente desenvolver novos medicamentos. Entretanto, o desenvolvimento tradicional de um fármaco, nos modelos in vivo e in vitro, podem levar entre 10 a 15 anos e custar bilhões de dólares. É nesse contexto que surge a abordagem in silico, baseada em ferramentas computacionais capazes de acelerar descobertas de novos compostos candidatos a medicamentos, reduzindo tempos e custos. O trabalho foi centrado em uma molécula conhecida como composto pivô. O composto pivô é uma molécula que já apresentou atividade antibacteriana comprovada e serve como referência para a busca de novos compostos semelhantes. O composto pivô utilizado em nosso estudo foi o ZY5, um ligante capaz de inibir uma importante enzima bacteriana chamada de galactoquinase, ou TMK. Falando um pouco sobre a nossa metodologia, iniciamos nossa pesquisa na plataforma Moport, um banco de dados com milhões de moléculas bioativas. Selecionamos inicialmente 10 mil compostos semelhantes ao composto pivô, utilizando o índice de similaridade de 50%. Em seguida, realizamos uma triagem farmacocinética utilizando o software Discover Studio. Nessa etapa, avaliamos os parâmetros ADME, que correspondem à absorção, distribuição, metabolismo e excreção dos compostos. Cada um desses critérios permitiu excluir moléculas que apresentavam características inadequadas para um futuro medicamento oral, reduzindo progressivamente o número de candidatos e mantendo apenas compostos mais promissores. A etapa toxicológica foi dividida em 3 etapas. A primeira foi feita no Discover Studio, em que analisamos a probabilidade de carcinogenicidade e mutagenicidade em ratos e camundongos. Nós selecionamos apenas os compostos que apareciam como não carcinogênicos. A segunda etapa foi feita no software Protox 3.0, em que nós inserimos aqui 20 compostos sobre a nomenclatura Canonical-Smiles. Nessa etapa, nós analisamos a dose letal, que é a quantidade máxima de que um fármaco pode ser ingerido sem ter efeitos toxicológicos. Nós analisamos também a classe toxicológica e a probabilidade de outros efeitos carcinogênicos no composto. A terceira e última etapa foi realizada no software Derek Next, em que ele nos forneceu uma análise aprofundada sobre cada um dos 20 compostos que foram submetidos. Aqui estão relacionados os parâmetros de verificação de cada composto. Os compostos que apareciam com alertas relacionados à carcinogenicidade, mutagenicidade e inibição do canal hERG foram excluídos, de acordo com as classificações do Derek Nexus. Realizamos a etapa de validação computacional responsável por verificar se o software Pyrex seria capaz de reproduzir as posições originais dos complexos encontrados no PDB, ou seja, fazer uma sobreposição do ligante natural e do ligante redocado.
Essa etapa serviu para validar o método computacional utilizado para complemento molecular através do resultado obtido em RMSD, um valor classificado pela literatura como base de validação computacional. Dessa forma, fazendo o redocking com ligantes LY5, obteve-se um valor de RMSD de 1,15 angstroms. E para o ligante QNZ, o valor encontrado foi de 1,6 angstroms. Feito isso, prosseguimos para a principal etapa do trabalho, o docking molecular, em que testamos os compostos e sua fixação no alvo biológico. Para o docking molecular, nossa última etapa, utilizamos o mesmo software, o Pilots. Nele foi possível analisar a ligação dos nossos ligantes ao alvo, e como resultado, obtivemos 5 moléculas com excelente ligação. Dito isso, até o momento apresentamos resultados excelentes, mantendo 5 moléculas extremamente promissoras com boas características farmacocinéticas e baixa toxicidade, além de ótimas fixações com os alvos biológicos e possíveis futuros fármacos comerciais com atividade antibacteriana. Obrigada por assistir até o final e até a FCEAP!